Excelente noite a todos os nossos queridos ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês em mais um domingo, mais um dia de recarregar as baterias, porque amanhã, segunda, dia de retomar, dia de construir, dia de reconstruir e dia de realizar. Mas antes da segunda-feira, nós temos hoje aqui uma entrevista, um convidado super especial. Esse é uma pessoa que eu particularmente tenho um carinho muito grande, é um amigo, é um cara muito especial. E eu vou dar só vou dar uma pitadinha de quem é esse cara que vai estar aqui falando conosco hoje, certo? Palestrante, formado em administração de empresas com MBA em gestão de negócios, então vocês já entenderam que o rolê é outro, que a parada aqui é outra. Ele é fundador de um projeto sensacional que chama Vida que Vale, vocês vão conhecer, ele vai explicar para vocês também. E é um empreendedor, é um empresário que tem um negócio fantástico. O nome da empresa é Graz. Mas é o seguinte, eu acho que eu já falei demais. Eu vou chamar ele aqui para poder compartilhar conosco e nós conhecermos um pouco mais desse ser humano, desse empresário incrível. E o nome dele é Gilson. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco aí tanto da minha história quanto do projeto. Espero que o pessoal curta aí e inspire, né, eles nessa história. Meu irmão, com toda certeza, você pode ter certeza que a tua história, que o teu trajeto, tudo que você vem construindo vai poder contribuir demais com os nossos ouvintes. E eu também tô aqui, tô aqui sedento para aprender, irmão. Tô aqui, quero aprender, quero pegar a visão, meu parceiro. Bacana. Me conta o seguinte, cara. Primeiro, eu queria que você nos contasse a essência da sua empresa, o Graz. O que a sua empresa faz hoje? Qual que é o produto principal de vocês? O que vocês entregam? Tá. Hoje, a Graz, nós somos uma agência de marketing 360, mas a frente que eu sou o responsável, que eu cuido, é a frente de lançamentos, que a gente chama de lançamentos de infoprodutos. Né? Qual que é a ideia? A ideia é multiplicar, amplificar o conhecimento das pessoas através da internet. Ou seja, é pegar o seu conhecimento que você tem muitas vezes, que você fica local ali, ou você dá um curso, ou você ensina as pessoas ali de forma física, ou seja, a sua mensagem chega para poucas pessoas. A gente produz esse conteúdo e espalha isso na internet para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se a gente amplifica a voz de vários profissionais de várias áreas, né? De forma resumida, é isso que nós fazemos hoje. Show de bola. Então, hoje a Graz é uma empresa que ajuda as pessoas assim, é como se fosse um outdoor, ela escancara o produto, o conhecimento ali que a pessoa tem, possibilitando que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Isso. E aí o que acaba gerando um puta de um business, um baita de um negócio. E de certa forma também você cria uma outra fonte de receita. Geralmente, principalmente profissionais autônomos e profissionais liberais, eles dependem da sua força de trabalho. Então, a gente aprendeu, desde de criança, que você, para ganhar dinheiro, precisa estar presente fazendo algo. E hoje, com o advento da internet, você tem a possibilidade de, neste momento, estar vendendo o seu conhecimento sem a sua presença direta, à entrega. Uau. Então, isso, de certa forma, também gera uma percepção de liberdade financeira, de liberdade geográfica. Então, essa é a ideia também, é gerar liberdade para as pessoas através desse tipo de serviço. Cara, você me falou uma coisa que aqui com uma dúvida. Por exemplo, quando você tem um cliente, é de uma geração mais nova aqui, uma geração mais Y, você sente que tem assim, uma facilidade maior do cara até acreditar que ele possa fazer dinheiro estando em casa do que quando você pega, por exemplo, uma geração X, que é um pouco ali acostumado com uma outra cultura, que tem um baita de um conhecimento, porque o tempo nos traz algo valiosíssimo, que é o conhecimento empírico é de extremíssima importância. E hoje você tem um número, pensando em clientes, você atende muito mais a geração nova, vou falar entre nova e velha, mas não no sentido de idade, só para nós nos localizarmos, mas a geração X ou a geração Y? Quem quer ter o maior público? Não, ainda é a geração X. É porque você tem... a questão é a seguinte, né? Então, para você, o que a gente busca? Profissionais que tenham credibilidade no mercado, que tenham
experiência naquilo que fazem. Entendeu? Certo. Então, mesmo sendo mais difícil vender, convencer, né, persuadir esse profissional, quando você posiciona um produto de um profissional que tem anos de experiência, essa credibilidade acaba gerando muito mais resultado. Uau. Então, é mais difícil convencer ele de entrar nesse mercado, porém, é o que a gente busca. Aí, eu não estou falando de idade, eu estou dizendo de provar a autoridade, não na internet, a autoridade de fato na execução daquilo que ele vai vender para a pessoa. Show. Ele tem que ter ali uma comprovação. Então, a maioria, obviamente, são profissionais aí acima de 40 anos, né, que já tem pelo menos 15, 20 anos de experiência dentro da sua área de atuação. Show. Caraca, eu apostaria que era a galera mais dos 30 para baixo. É que se você pegar a galera mais dos 30 para baixo, eles são as pessoas que fazem essa produção. Né? Então, assim, eles compreendem de como fazer todo esse backstage do negócio. Óbvio, você vai falar, Gilson, mas tem pessoas profissionais que já têm, que se uma pessoa começou com 20 anos, com 30 anos, ela tem 10 anos de experiência. Mas se você olhar o mercado, o que é mais normal e natural são pessoas acima de 40 Sim. comprovarem a sua autoridade na entrega. E as pessoas com idade de 25, 20 para baixo entenderem como isso é feito. Então é a junção. Se você pegar a nossa equipe que faz o trabalho, são mais jovens. Show. Mas os especialistas têm a tendência de serem mais velhos. Tem as exceções, mas a junção disso acaba atraindo esse tipo de situação, entendeu? Isso que é maravilhoso, quando você utiliza o melhor dos dois mundos, né, das duas faixas etárias, né, Gilson? Exatamente. Isso é maravilhoso. Cara, me conta uma coisa, como que surgiu a ideia do Graz? Foi um empreendimento por necessidade, por oportunidade, foi um sonho? Como que surgiu essa ideia? Como que você entrou nesse mercado? Então, a Graz, ela já é uma agência que já existe há 20 anos. Né? Então, meu sócio que fundou a Graz. Né? A Graz, então ela já tem uma experiência muito grande. Na pandemia, né, como eu atuava com palestras e treinamentos, e obviamente que eu só fazia presencial, a pandemia tive que encontrar uma alternativa ali diante ao desafio que foi colocado para muitas pessoas. E aí eu criei na verdade, olhei para o mercado, vi um problema nascendo, que era a questão do marketing muito nichado com o mercado que a gente atua, que é o de odontologia. Eu já tinha atuado com treinamentos para esse mercado. E naquele momento eu criei uma agência de marketing odontológico, que nasce com o nome Odoma, que era um braço da Graz. Né? Um braço da Graz onde a gente atuava só com o mercado odontológico. Show. E aí, como era uma solução temporária para a pandemia, virou uma solução definitiva porque o negócio acabou dando certo. E aí, como a gente, depois de um tempo, ficou muito direcionado a fazer lançamentos de infoprodutos no mercado de odontologia, outras pessoas, personal trainer, nutricionista, outras pessoas de outras áreas começaram a se interessar por esse tipo de serviço. E aí não fazia mais sentido o nome Odoma, porque a gente estava atuando em outros mercados. E aí a gente faz a fusão ali, de fato, na Graz, só desdobrando como um serviço da Graz que já atende outros tipos de negócio dentro da agência de marketing. Uau, olha que interessante. Eu quero que você que está em casa tenha pego essa chave. Pandemia, época em que muitos estavam se preocupando em derramar lágrimas. Sim. Alguns estavam pensando em vender lenço. Então, na pandemia, em meio a um caos, em meio a uma grande dificuldade mundial, o Gilson achou um novo mercado, achou um novo nicho, no qual ajudou centenas, milhares talvez de dentistas, de pessoas que precisavam estar mantendo um ganho, pessoas que precisavam também estar aprendendo, se preparando para quando voltasse, né, que era o chamado novo normal. E aí disso surge um negócio. E desse negócio inicia-se ali na parte de odontologia. Deu certo na odontologia, foi se adaptando para outros segmentos, para outros negócios, e hoje vocês atuam assim em diversas áreas, como você que acabou de falar, parte de nutrição, porque acho que a estrutura
me corrija se eu estiver errado, a estrutura de lançamento ela se mantém a mesma, ela só modifica ali o produto e a forma, acho que a embalagem que deve ter tido uma preocupação. É a mesma, porque basicamente, de forma inicial, o que você vai fazer? Você vai primeiro estudar o mercado, avaliar a busca, mapear a concorrência, avaliar a viabilidade econômica, a viabilidade mercadológica de entrada desse serviço. O serviço realmente tem uma promessa única, ele resolve um problema ou apresenta uma oportunidade, né? Que é basicamente duas coisas que se pergunta. Que problema resolve? Se não resolve um problema, que oportunidade? De forma macro, o mercado online hoje ele busca 3 grandes soluções, né? Pilar saúde, relacionamento e renda extra. Ou seja, nós buscamos especialistas muito alocados em um desses 3 pilares, porque você conversa com um mercado maior do que um mercado muito nichado específico. A gente atua em mercados nichados, mas a gente dá preferência em mercados que têm uma busca muito maior e esses 3 pilares são os que as pessoas estão buscando soluções. Caraca, incrível. E então hoje a gente pode dizer que essas são as maiores buscas que a internet tá. E está ansiando. E hoje, Gilson, por exemplo, quem está nos ouvindo, depois eu quero deixar suas redes sociais para a galera poder te encontrar, porque assim, às vezes tem pessoas que tá em casa agora, que tem um conteúdo riquíssimo, que tem um conteúdo fantástico, mas não tem como produzir, ou não sabe como produzir. Sim. E aí você entra para solucionar esse problema e ajudá-los. Perfeito. Cara, isso é fantástico. Você que está em casa não pode deixar de entrar em contato com o Gilson e bater um papo para ver se tem... Eu tenho certeza que tem algo aí dentro que pode ser transbordado e pode ser ampliado para o mundo. Gilson, me fala uma coisa. Teve assim, nesse segmento, nessa área, qual foi o maior desafio assim? Qual que foi o maior desafio que você já enfrentou ou assim no início? O que foi assim? Qual que foi o teu maior degrau, assim, sabe aquela barreira que você falou, caraca, essa deu um trabalhinho para passar. E aí, depois eu quero saber como que você enfrentou, quais foram as competências, as habilidades que você utilizou para poder passar por esse desafio. Sim. Eu acredito o seguinte, pensando em, lógico, tem vários, mas pensando na parte de lançamento, quando a gente decide migrar para essa área de lançamento, eu basicamente não tinha cases, não tinha resultado. E hoje tudo se prova por resultado. Não adianta eu falar, se prova por resultado. E aí o que eu pensei? Eu falei, então, eu vou estudar. Eu comecei a estudar sobre o tema. Segundo, eu preciso testar isso com alguém que esteja aberto a entender que é um teste. E aí, um cliente, eu cheguei para ele e falei, cara, eu gostaria de testar algo de um mercado que eu quero entrar. E, obviamente, quem testa tem alguns benefícios, né? Sim. Você não cobra toda a estrutura, você não, né? Você fala e aí você vai para uma pessoa mais próxima e que compreende que a gente precisava fazer aquilo daquela forma. E a gente testa. A gente grava um curso, a nossa equipe cria uma página de vendas, eu faço lá uma copy, um texto persuasivo para o cliente, para ele atrair pessoas para um grupo de WhatsApp, onde a gente ia fazer, compartilhar conteúdos específicos daquela técnica. E a gente atrai lá 90 pessoas para um grupo de WhatsApp, e aí faz uma aula fechada, 45 pessoas aparecem e a gente faz lá R$18 mil em 3 dias. Eu falei, peraí, existe obviamente uma demanda, existe um modelo. Eu estou fazendo aqui algumas técnicas que eu fui lá e pesquisei no YouTube, fiz um curso ali barato e canalizei isso dentro de um especialista e funcionou. Ou seja, existe uma demanda reprimida de todas as soluções. Óbvio que eu falei, aquele modelo ele não seria escalável porque eu não tinha um modelo. Eu simplesmente fui baseado numa intuição ali e deu certo. E processo intuitivo... Para iniciar, mas para você produzir em escala não funciona. Sim. E aí eu vendo um segundo projeto e aí eu falo, agora tem que montar uma equipe. E aí eu começo a contratar pessoas. Então o primeiro desafio foi encontrar pessoas que eu ainda não entendia se elas eram capacitadas tecnicamente de forma comportamental para fazer o projeto específico. Caraca. Vendo um projeto, trago as pessoas... E aí começam os conflitos ali de ego, de personalidade.
E é o que a gente fala, né? Geralmente a gente contrata por técnica e demite por comportamento. E a grande problemática humana é o comportamento. E aí as pessoas, um começa a criticar o outro, começa a passar para o cliente algo interno, e aí eu acabo tendo que demitir do projeto uma pessoa muito estratégica, o cliente não gosta, porque o cliente gostava da pessoa, e aí o cliente acaba também desistindo do projeto. Então eu comecei a compreender que ali, aquele modelo, tanto o modelo 1 quanto o modelo 2, ele não iria resolver a questão de oferta. Então aí vem a pergunta, dentro daquela problemática. Quem hoje no mercado consegue entregar algo de excelência, independente de quanto custe? Porque geralmente a gente quer buscar as opções que a gente consegue pagar, mas a opção que você consegue pagar muitas vezes não vai resolver seu problema. Então não adianta nada você simplesmente pagar pouco e também ficar com o problema. Então quem hoje lidera isso no mercado? E a gente começa a buscar parceiros para montar como se fosse um hub de soluções para que os projetos, para que aquilo que eu vendesse realmente com um quê de qualidade acima do que o mercado entregava. E aí a gente traz esse parceiro para dentro do projeto e os projetos começam a funcionar dentro de um método. E mesmo dentro desse método tem deficiências que a gente vai entendendo e compreendendo como corrigir todo esse processo. Então hoje a gente é um hub de soluções de lançamento, hoje a gente consegue entregar desde a estruturação da análise de mercado, de preparação do profissional em termos de oratória, vestimenta, cenário de gravação, edição, venda, a gestão de anúncios, a venda orgânica. Então, essa empresa, esse parceiro, ele faz a venda de anúncios. A gente tem toda uma estratégia para fazer a venda orgânica, porque aí eu fui testando modelos e criando todo um mecanismo de um ecossistema de lançamento, porque antes do lançamento, a gente está criando um novo negócio para esse cliente. É uma renda oculta, não existia essa renda. Então, a gente entende que é todo um contexto que a gente precisa escalar esse negócio para dar para o cliente meio que o plano de aposentadoria dele. E a gente acaba sendo parceiro, sócio em muitos projetos. Então, acaba para nós sendo muito importante também. Então, eu acho que a grande problemática foi encontrar as pessoas certas para fazer o trabalho que a gente queria. Porque o resultado eu sei o que eu quero dar, mas eu não tinha pessoas capazes e competentes para isso. O valor é mais alto? É. Um projeto é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas quando eu vendo o projeto, hoje eu sei do início ao fim o que vai acontecer. Interessantíssimo, interessantíssimo. Você falou uma coisa aqui que pegou demais aqui na minha cabeça, cara. Tô aqui, a cabeça tá um turbilhão. Você contratar um profissional que caiba dentro do seu bolso, na situação atual, pode te custar muito caro. Por quê? Porque você não vai ter o resultado que você espera. Exatamente. Às vezes eu acho que é melhor aguardar um pouquinho, juntar um pouquinho mais e pegar o profissional que você realmente tenha certeza que vai te entregar o que você precisa e o que você espera. Porque, na verdade, esse profissional que você está pagando um pouco mais barato, ele está saindo muito mais caro. Muito mais caro. Porque o dinheiro foi embora, o resultado não veio e você tem que começar praticamente do zero ali para poder fazer com o profissional que você gostaria. Isso é para realmente se pensar no tipo de pessoas que nós estamos trazendo para dentro das nossas organizações, as pessoas que nós estamos caminhando juntos. E agora, antes, nós vamos finalizar o nosso primeiro bloco, porque depois de tudo isso aqui que a gente falou, precisa fazer o quê? Levantar, tomar uma aguinha, relaxar, deixar o conhecimento daquela decantada, igual na piscina, dar uma decantada para a gente poder retornar. Mas antes eu quero chamar o nosso patrão. E nós estamos aqui com os nossos dois patrões. O primeiro é o Estúdio Miller, o salão de beleza mais bem frequentado da cidade de Campinas. Sabe por quê? Porque lá é lugar de gente feliz. O Estúdio Miller conta com uma estrutura incrível para poder atender você e toda a sua família. Tem a parte feminina, tem a parte masculina. É um ambiente agradável, requintado, um ambiente acolhedor. Pensou beleza? Pensou o Estúdio Miller. E também nós temos os nossos queridos Roma Noivos. Roma Noivos é uma loja de locação de trajes masculino, que ela fica localizada aqui em Campinas, na José Paulino.
Você que está para casar, ou você que vai ser padrinho de um casamento, ou até você que está pensando, está marcando aquele encontro e quer chegar lá para dar aquela impressionada na gata, você precisa fazer o quê? Dar uma passadinha antes na Roma Noivos. Roupas personalizadas para você fazer e estar na sua melhor performance. Pensou em se vestir com elegância? Pensou Roma Noivos. Segundo bloco do Pod Praxis. E hoje o nosso convidado é super especial, Gilson. E, né, quando nós finalizamos o primeiro bloco, eu pedi para você tomar uma aguinha, deixar o conhecimento daquela decantada, e agora nós vamos retomar. Nós estamos falando que o maior desafio que o Gilson passou no início do negócio foi colocar as pessoas no lugar certo, foi ter um time que realmente estivesse ali remando para o mesmo lugar. Gilson, eu acho isso muito importante, cara. O empreendedor, o empresário que está em casa, você que está pensando em empreender, isso é de extremíssima importância, porque todo negócio é feito de gente, é feito de pessoas. E quer ter negócio, quer montar, quer criar ou quer prosperar com os negócios, tem que prosperar com as pessoas. E você encontrou uma solução maravilhosa, que foi o quê? Putz, relocou ali, encontrou algumas empresas parceiras para poder te potencializar nisso e automaticamente também você acredita que com essa ação você também deu uma elevada no nível do trabalho que você estava entregando com essa equipe ou você manteve? Como é que foi isso para você? Não, elevou. Porque assim, a gente olha para o mercado e pensa, qual o objetivo? Né? Eu quero gerar, obviamente, um faturamento representativo para o meu cliente. Sempre minha preocupação foi como que o meu cliente percebe valor naquilo que eu estou fazendo. Como que esse cliente percebe um valor acima daquilo que ele está pagando para mim. Uau. Então, assim, se meu cliente paga 1, ele tem que perceber valor 2, 3, 4, 5. O valor que ele está me pagando tem que ser ínfimo diante aquilo que ele está recebendo. Né? Se for a mesma coisa, né, ele vai gerar, simplesmente quando você compra uma água sabendo o que é a água, você toma a água e você não tem uma relação de uma surpresa positiva diante daquilo que você comprou. Então, o que acontece? Eu vou vender menos, porque são projetos, obviamente, de um valor maior. Porém, quando eu vendo, eu sei o que eu estou entregando, porque a entrega ela tem uma qualidade muito acima. E aí, quando o mercado vem oferecendo as soluções, eu posso bater no peito e falar que a minha solução hoje para lançamento de infoproduto é a melhor que existe no mercado. Uau. Então, assim, eu consigo falar que é melhor, eu consigo, obviamente, ganhar mais, eu consigo cobrar mais caro e, no final, o meu cliente sabe que ele vai receber ainda muito acima daquilo que ele investiu. Ou seja, é só ganho. Porque como a gente geralmente é imediatista, a gente quer um resultado muito rápido, então você quer alocar diante aquilo que a pessoa está buscando. E às vezes a pessoa está buscando preço. E quando ela busca preço, ela quer preço, mas ela também quer entrega acima daquilo que ela pagou. E aí você não consegue entregar preço com entrega. Ou você entrega preço, ou você entrega... você tem que escolher um dos dois. E a gente percebeu que os dois não davam. Então a gente escolheu a entrega. Eu não escolhi preço. Então, por isso que não é para todo mundo, entendeu? Então, obviamente que eleva. Óbvio que dentro de um processo, quando você está buscando excelência, você está falando de um processo de melhoria contínua. Nunca vou falar que o processo é perfeito, porque a perfeição é uma linha de chegada que você nunca alcança. Sim. Quando você chegou na excelência, você muda a régua. Você muda a régua e assim por diante. Então, sempre a gente olha e tem deficiências, porque o nosso olhar é de excelência. Mas o cliente, quando o cliente olha, já está muito acima da expectativa dele. Ou seja, a minha expectativa sempre está acima da expectativa do cliente. Porque a gente sempre está buscando melhorias, novas ferramentas, novos métodos, novos processos. E o cliente está olhando para aquilo e fala, cara, ninguém no mercado entrega o que vocês estão entregando. Então, obviamente que sobe a régua. Foi o jogo que a gente quis jogar. A gente quis jogar o jogo da excelência. Foi uma escolha. Uma escolha, exatamente. Você que está em casa, o programa é para aprender sobre comportamento, é para poder ter ali, quebrar alguns paradigmas, algumas velhas crenças. E o Gilson deu pérolas aqui maravilhosas, cara. Primeiro, olha que importante, você escolher o jogo que você quer jogar. Ele sabe que o produto não é para todos os clientes, que o produto é segmentado para um determinado número para um determinado nicho
de cliente. Ele escolheu, quando ele teve um problema, olha que interessante, ele começou a ter um problema com os colaboradores, e aí passou a régua, encontrou uma empresa, terceirizou esse trabalho. Com essa terceirização, ele conseguiu solucionar o problema que ele anteriormente tinha, elevou o nível de entrega da empresa dele. O que é isso? O que eu quero chegar com isso? Perceba que de um erro, de uma falha, do limão, ele fez realmente uma limonada. E é isso que o empreendedor sempre tem que estar voltado a fazer. Sempre buscar o bem em cada possível mal que acontece. Essa é a grande sacada. Gilson, você falou que quando teve o empreendedor, sempre quando ele começa, ele passa por bastantes desafios. Você me falou um. Eu quero te fazer uma pergunta aqui muito interessante, cara. Nesse início, você já sentiu medo alguma vez de olhar para o seu extrato bancário? Como foi o seu início ali com as finanças do seu negócio? Como que você lida hoje? Como que você resolveu essa problemática no passado e como você lida com isso hoje? Eu estou te fazendo essa pergunta, você sabe muito bem o porquê, pela forma que eu admiro, como você trata, como você enxerga tudo isso. Eu quero muito que os nossos ouvintes tenham a oportunidade de ouvir você falando nesse assunto. A primeira questão é a seguinte, as pessoas, os medos, né, assombram a humanidade, e o medo ele é imaginativo. Todo medo ele é projetivo diante a algo que geralmente é maior do que aquilo que realmente ele é. Né? Então, assim, você acha que a gente sempre amplia um pouquinho mais? A gente amplifica. Né? Porque nós, como seres humanos, todas as vezes que nós vivemos uma dificuldade, a gente geralmente consegue sair dela. Então, se os ouvintes aí, você pegar as suas, 3 maiores dificuldades da vida, se em algum momento você projetou essa dificuldade, você projetou ela maior do que aquilo quando aconteceu. Quando você estava vivendo, era maior. Por quê? Porque a imaginação, ela não tem limite. Então, nós, como queremos nos proteger, a gente já amplifica para pensar em todas as possibilidades do que vai acontecer. Então, você vai imaginar, eu vou ficar sem dinheiro. Então, você imagina. O que você imagina? Você não imagina só você sem o dinheiro, você se imagina sem o dinheiro, você sendo despejado da sua casa, você vivendo debaixo da ponte, sua família não tendo dinheiro para comer, você morrendo de fome. Mesmo isso sendo muito difícil de acontecer. Porque minimamente você pode virar para um amigo, para um parente, me dá um teto, uma comida aí, e a pessoa vai te dar. Você pode ficar, se sentir ridicularizado por aquela situação, ok. Mas aquele cenário que você projetou, ele não vai acontecer. A possibilidade é muito pequena, remota de acontecer, mesmo você sem nada. Então, primeira coisa geralmente essas projeções, elas já são impeditivas para que as pessoas ajam diante a um risco muito pequeno disso acontecer. Então, o que acontece? Você projeta e vai trancafiar dentro de um mundo que evite ao máximo isso ficar perto de acontecer. Então, se a gente analisar, vamos pensar de forma estatística. Hoje saiu até um dado do IBGE que mostra que a renda... 40% da renda nacional ela está canalizada em 5% das pessoas já. Dados mais mundiais, as 52 pessoas mais ricas do mundo detêm o mesmo patrimônio que metade da população mundial mais pobre. Então, a gente está falando aí que 4 bilhões de pessoas mais pobres, somado o patrimônio delas, é igual às 52 pessoas mais ricas do mundo. Caraca. Então, assim, isso é um sintoma muito claro que a pessoa que é rica, a gente não está falando de riqueza apenas financeira, eu acho que muita riqueza de mentalidade, se você pegar a história dessas pessoas, possivelmente ela já teve em algum momento um evento que ela perdeu tudo. Ela pôs o patrimônio dela em risco, e pode ter dado certo, como o Elon Musk, por exemplo, pôs e deu.
ou ela ter perdido tudo e entendeu a regra do jogo o que fez ela perder, e ela começou de novo sem o medo de perder tudo. E aí, por ela ter começado sem o medo de perder, quando ela ganhou, aquilo não gerou uma obsessão na mente dela. Porque vamos pensar o lado contrário. Vamos supor que você, nesse momento, ganhasse muito e ficasse com medo de perder esse muito que você ganhou. Você acaba... Isso é importante, interessantíssimo, porque aí você acaba virando um rico miserável. Porque você vai ficar com medo, o medo de perder aquilo que você ganhou. Você é pobre do mesmo jeito, mesmo tendo muito dinheiro. Por isso que eu peguei esse termo do miserável, porque você pode estar com muita grana, mas está vivendo assim de uma forma como? Exatamente. Escassa. Então, assim, a riqueza não se faz pelo valor monetário que você tem na conta. Nem pelo que você não tem, nem pelo que você tem. Faz diante de como você encara a possibilidade daquele risco acontecer. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu já tive muito dinheiro, eu já tive pouco dinheiro, eu já tive médio dinheiro, né? Ou seja, já tive todas as situações. E aí, quando eu entendi navegar nos 3 cenários e ficar livre nos 3 cenários, e aí eu me tornei uma pessoa rica. Que muitas vezes está com muito dinheiro, muitas vezes está com pouco dinheiro, mas isso não impede, porque às vezes você dá um tiro que sai errado. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu dei um tiro que deu errado e perdi tudo em 3 meses, meu patrimônio. E aí eu olho para aquilo e falo, não, eu vou começar de novo. Começa de novo fazendo de uma outra forma. Mas aí você já começa de novo com uma outra maturidade, conhecendo outras condições do jogo, que também não são garantidas de ser a mesma, mas você começa com uma outra maturidade. Então, assim, as pessoas estão presas nos medos que são projetivos que não vão acontecer. Então, quando eu enfrentei uma situação de estar sem dinheiro nenhum na conta, cara, foi uma situação muito tranquila. Eu olhei para aquilo e falei assim, não tinha o que fazer. No sentido do cenário já estava lá, o fato já estava acontecendo ali. O que eu tinha que fazer? Vender, fazer um projeto, arrumar uma condição, fazer uma renda. E você começa a se mover e se movimentar sem mais desculpinhas ou projeções, porque você não tem mais projeção, você está no real. E o real, a mente não vai projetar mais. Então, o medo é projetivo. O medo é projetivo. E esse medo que destrói as pessoas, não o fato de... As pessoas têm medo de acontecer, mas quando acontece, você não tem opção, você não vai projetar. Então, às vezes, acontecer é a melhor coisa. Vou dar um breve relato de um amigo meu. Ele falou, ele era um advogado de um escritório. Ele virou e falou assim, Justo, meu grande sonho é abrir meu próprio escritório. Eu falei, cara, abre. Ele falou, não, cara, mas e se der errado? E aí a gente começou a fazer um plano. Eu falei, tá, vamos falar já, se tudo der errado, o que pode acontecer? E aí ele falou, se tudo der errado, eu posso ficar sem casa e sem comida. Ok, falei, cara, você vai morar na minha casa e eu vou te dar comida. Pronto. O que mais pode dar errado? Eu falei, sério, você vai morar na minha casa e eu vou te dar comida se tudo der errado. Cara, ele falou, tá bom, eu vou montar. Cara, ele montou o escritório dele e passou dificuldades e tal, mas não ficou sem comida e sem teto para morar e hoje vive do próprio escritório. E a gente antecipou quantos anos? Quantos anos ele iria ficar contando aquela história para ele que se tudo desse errado? 10 anos, 15 anos? E aí teria passado muitas oportunidades? Então, se você pegar assim, seu maior sonho hoje é fazer alguma coisa. Eu estou com medo disso. Cara, faz. No cenário péssimo, que se acontecer tudo e tudo der errado, você vai se libertar dessa projeção de medo que você vai ver que não era isso que você estava imaginando. Então, é dessa forma que eu encaro hoje. E o que às vezes, numa primeira instância, parece ruim, mas quando você tem a libertação desse medo, dessa projeção, isso pode ser maravilhoso. Até nós sempre estamos buscando pela liberdade. E como ser livre quando você está a todo momento projetando algo de muito bom ou algo também algo de muito ruim, ou até algo de muito bom também, criando uma expectativa. Então, toda a projeção, quando ela é exagerada, ela tende a te trazer alguns danos. Uhum. Né? E, puxa, o que você falou maravilhosamente bem, realmente é isso. Nós temos, acho que, nós temos muito mais medo da antecedência dos fatos do que dos fatos em si. É isso aí. Então, assim, maravilhoso. Então, quando você teve esse baque de olhar para o extrato ali, o extrato tá 0, a sensação foi de, cara,
não tenho nada para fazer aqui nessa parte, vou buscar vender, vou buscar... O que eu fiz, falando de ações práticas? Lá, o extrato tá zero. O que eu vou fazer? Todo mundo que eu tenho que pagar, eu vou dar uma satisfação. Vou ligar para todo mundo. Amigo, aconteceu um fato, Fernando, olha, eu tinha que te pagar algo, aconteceu um fato, não vai dar nesse momento, mas eu estou fazendo de tudo para resolver isso o mais rápido possível. Eu dei satisfação para todo mundo, eu falo satisfação para quem me ligava, né? Banco, né? O banco não tem uma pessoa física, então não precisa ligar para o banco, banco. Segura aí. Então, eu dei uma satisfação para todo mundo, ok, pronto. Baseado que eu não estava preocupado que as pessoas iam me ligar porque eu estava em dívida com elas, eu me concentrei em geração de receita. Total. E se você analisar o que é geração de receita? Resolver problema. Tem um monte de problema pipocando aí no mundo para resolver. Pessoas que estão inclinadas a pagar algo, desde que seja um Uber que você pode ser, desde que seja... pegar aquele cara do Uber. O cara pegou 11 carros em leasing e pôs um motorista em cada carro e fez R$4.000 em cada... R$4.000 em cada carro por mês limpo, porque ele rodava em turnos, ele fazia o carro rodar 24 horas, ele fazia R$4.000 limpo e fez R$40.000 com 10 carros em leasing. Então, assim, você pega vários casos de pessoas que criaram receita porque solucionaram um problema. O outro que pegou, foi para um condomínio e começou a lavar carro dentro de condomínio. Ele ganhava R$50 por cada carro dentro de um condomínio, ele lavava lá 10, 15 carros por dia, R$600, R$700 por dia. Ou seja, estou falando de coisas simples que qualquer um poderia fazer. Exato. Qualquer um poderia fazer. Então, concentrei em geração de receita. Quando eu concentro em geração de receita, diminuo o meu custo, eu começo a voltar para os meus fornecedores. Agora voltou. É situacional, não é uma coisa fixa. Não ter dinheiro não é uma coisa fixa, é situacional. Eu falei, era só o momento. E aí você começa a resolver as situações. Pronto. Se eu der um tiro errado em algum momento da minha vida e perder tudo, eu sei por onde começar. E aí esse medo já não me assombra mais, então eu não tenho medo de arriscar. Ninguém está falando que você vai pular pular do avião sem paraquedas. Não é isso. É aquela situação onde, às vezes, as coisas não acontecem da forma que a gente imagina. E o fato de não acontecer faz você pôr um negócio em risco. Mas parar de ser essa naturalidade, esse movimento de entregar o meu melhor nas coisas, por medo, não ajuda. O medo não ajuda geralmente as pessoas. Ajuda num contexto que está vindo um animal para você lutar. Mas no contexto geral, o medo mais atrapalha do que auxilia as pessoas em tomadas de decisão. Eu concordo plenamente. E quando... Eu tenho um medo que eu acho que é positivo, que é o medo... Tem um medo paralisador, que aí é o que nós estamos falando, que é a hora que você sente esse medo e ele te destrói, porque você não consegue fazer mais nada, você trava. E tem o medo que é cauteloso, que é aquele medo que todos nós sentimos quando vai entrar num negócio, que é o medo que faz você fazer um plano de negócio, que é o medo que faz você buscar novos fornecedores. Eu acho que esse sentimento, às vezes, eu percebo que ele traz um pouquinho de medo, mas não é um medo, por exemplo, como esse que nos paralisa, que nos destrói. Então, é muito legal também nós nos autoconhecermos para saber qual o momento que esse medo está sendo positivo, que ele está sendo um medo que está dando uma cautela, ou ele está sendo medo? É que se você, assim, eu estou falando pelo que eu conheço e entendo hoje, é que sim, o que é o medo? Medo é um sentimento que gera uma projeção negativa sobre a situação em si. Certo. Entendeu? 100% negativa. Eu não tenho medo... tudo bem, pode até ter, eu não conheço. Medo de dar tudo certo. Tô com medo, gente, tô com medo, vai que dá tudo certo. Né? Eu lembrei de uma coisa aqui agora, vou até compartilhar com você. Acho que é uma história de um cara que falou, cara, se der tudo certo, e se eu ficar muito rico, por exemplo, todo mundo vai vir me pedir dinheiro. Meu Deus, que horror. Então, assim, mas vamos pensar aqui... É um medo bom. Vamos pensar no medo, geralmente é um sentimento negativo. E o que acontece? Quando você tem medo, você desliga o seu canal intuitivo. Putz, verdade. Todo sentimento negativo, ele desliga a sua intuição. E você fica, é como se você ficasse muito animal dentro daquele contexto.
Corta a conexão, né? Corta a conexão com aquilo que você tem de mais sábio, ou seja, mais divino, que é a sua intuição. É sentir. Então, assim, hoje eu vou para um negócio, eu não saio de negócio por medo, eu saio de um negócio porque, de forma intuitiva, eu estou sentindo que aquilo não é um bom negócio, não por medo. Porque eu entendo, por exemplo, fui fazer parceria, senti a energia da pessoa, vi que, cara, não era uma pessoa, da minha ótica, confiável. Não bateu. Eu não tava com medo dela. Eu vi que eu não queria ter uma parceria com ela. Eu falei, cara, não quero, não vou. E esse canal só pode ser mantido aberto quando Você tá leve diante aquilo. Por exemplo, a pessoa vai pedir um emprego. Vamos pensar numa situação. A pessoa vai pedir um emprego. Ela tá com medo porque ela tem 2 filhos e ela precisa sustentar. É uma situação super complexa. Eu compreendo. Aí a pessoa fala, olha, você vai fazer isso, isso e isso por um salário mínimo. Cara, eu tô com meus filhos passando fome. Bora. Eu tô com medo. Eu aceito aquela condição que não é a melhor condição dentro daquilo que eu conheço, mas eu aceito por medo. Então, o medo nunca vai projetar você para ter o melhor do que está acontecendo. Ah, Gilson, você age por medo? Às vezes sim, gente, eu sou ser humano. Eu não estou dizendo eu não sinto medo, eu não tenho medo. Mas toda vez que eu sentir medo e me inclinar para esse sentimento, eu vou fazer algo animal. E algo animal não vai potencializar a minha decisão diante ao fato que está acontecendo. Pelo contrário, aumenta a possibilidade de ser prejudicial. Exatamente. Esse papo tá maravilhoso, mas nós vamos ter que encerrar o nosso segundo bloco. Mas não se preocupe, não fique triste. Respire, dentro de alguns segundinhos nós já vamos retornar com o Podprax. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrões. Estúdio Miller, lugar de gente feliz. Se você pensou beleza, você pensou Estúdio Miller. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco no Podprax. E agora eu quero começar fazendo uma pergunta, porque vocês precisam conhecer um pouco mais do nosso convidado. O nosso convidado tem um projeto social chamado Vida que Vale. E eu quero que o Gilson conte para nós agora o que é o projeto Vida que Vale. Tá. Antes de falar do projeto, eu vou falar da razão do projeto. Né? Eu vejo o ser humano presente nesse plano de forma temporal. Né? Nós não precisa aqui romantizar que nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Né? Eu acho que é uma realidade que a gente às vezes esquece. Dentro dessa curta passagem que nós temos aqui, para mim, todos nós estamos aqui com um propósito, que é deixar aqui melhor. Né? Tem gente que deixa pior, tem gente que passa e deixa a mesma coisa. Tem gente que passa e não é nem vista, nem parece que passou. E tem 3 tipos de pessoa. Aquele que vem para criar problema, aquele vem que só usa como um hotel, né? Come, dorme e vaza e sai, né, daqui. E tem as pessoas que vêm para deixar melhor. Né? Por algum tempo da minha vida, eu fui a pessoa que eu acho que deixou pior. Às vezes nas relações, nas amizades, no quanto era egoísta, no quanto, de certa forma, deixava aqui pior, sem ter a consciência que deixava pior. A partir desse momento eu neutralizei. Pô, deixa eu cuidar da minha vida aqui, ficar quietinho, não quero que tudo fique pelo menos da mesma forma. Só que isso não fazia eu me conectar com algo divino da vida. O que é conexão? É quando você olha para um todo e vê as pessoas sofrendo, passando por problemas, e você se torna inerte àquilo que está acontecendo com o outro. Eu acho que isso é a individualização, uma das individuações mais que geram maior pobreza para o ser humano. Né? E eu comecei a identificar dores nas pessoas e colocar para mim e pensar o que eu posso fazer com isso. Né? O jogo da vida é esse, ok? Eu ganho dinheiro, eu faço um trabalho, viajar, comprar um carro, ter uma mansão, sei lá, para quem ok, gastar com roupa, ok, eu vou ficar aqui, vou na minha casa assistir TV e vou ficar de boa, e outras pessoas estão sofrendo e eu tenho conhecimento sobre algo e não vou fazer nada com isso. Uau. Ou seja, eu tinha um conflito. Aonde que eu vou encaixar isso na minha vida? Eu encaixo dentro do meu trabalho, que é o que eu tentei fazer, e aí não dava certo, porque
Eu dava treinamentos, eu tinha que cobrar, e aí a pessoa vinha e não tinha dinheiro, aí meu sócio falava, cara, virou uma ONG, porque tem mais gente gratuita no treinamento do que pagando o treinamento. Abre uma ONG. Falei, tá bom, e aí o dinheiro? Então, hoje eu criei 2 projetos. Criei um projeto para ganhar dinheiro, e aí a minha conexão com o divino foi devolver tudo aquilo, parte daquilo que eu recebi, né, e recebi de Deus, né, independente da crença das pessoas. Sim. Eu creio em Deus, eu creio nesse criador disso tudo, né? Uns chamam de energia, universo, uma pessoa sentada nas nuvens, independente. Eu acredito nessa criação, eu acredito que nós, como seres individuais, somos uma materialização divina aqui. Então, através da minha voz, Deus me usa e usa todo mundo para compartilhar algo. E diante disso, eu tive um olhar para o Gilson jovem, o Gilson lá que estava lá com seus 17, 18 anos de idade, e olhava para o mundo sem saber o que ele queria, sem saber como ele iria se colocar no mundo. E eu vejo hoje muitas pessoas que não conseguem se identificar com nada porque não conhecem quem elas são. Uau! Diante a isso, eu demorei, posso falar para vocês que eu comecei a fazer esse processo depois dos 30 anos de idade. Só que eu tive que ter uma arma na minha cabeça para eu poder começar a entender que a vida era além do meu umbigo, né? Então, de forma bem recorte bem rápido, algum momento da vida eu acredito que Deus olhou e falou, cara, você está muito deslocado daquilo que você foi fazer aí. Então, eu acredito muito nessa energia, nessa atração. Um sequestrador me sequestrou, eu fui vítima de um sequestro relâmpago. Em um momento do sequestro, o cara estava lá com uma arma na minha cabeça, dizendo, você vai morrer. E naquele momento, é como se tudo tivesse parado, e eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se for para fazer o que eu faço até agora, é melhor não estar aqui. E depois, né, deste evento, eu começo a olhar e falar assim, quem é o Gilson? Quem habita em mim? Quem habita em você? Foi uma introspecção. Introspecção. E aí esse processo levou aí 10 anos, meio que para ser com essa faculdade, 10 anos. Então eu fui buscar ajuda, fui buscar religião, fui buscar mentores, fui buscar processo de desenvolvimento, fui trabalhar com isso muito para mim, porque muitas vezes o que a gente fala é o que a gente precisa ouvir. Com certeza. Foi um processo de conhece-te a ti mesmo. Quando acaba esse processo e eu vejo aquilo que sou e valorizo e tiro os meus medos, entendo a minha essência, entendo os meus vícios, meus traumas, e está tudo em mim, e não está dizendo que ninguém vai ser perfeito, as minhas imperfeições estão presentes em mim ainda, eu falho como ser humano, sempre vou falhar, mas a partir do momento que eu conheço parte do que está em mim, aí chega o momento de olhar e realizar algo maior, não para ser criado uma estátua minha, e o objetivo não é esse, mas o olhar para Deus haja sobre a minha vida e me use para aquilo que o seu desejo seja realizado. E aí o olhar do projeto, nasce o projeto Vida que Vale com outras pessoas, não sou só eu faço parte do projeto, eu estou como presidente do projeto, outras pessoas vão ocupar esse cargo depois, mas ele nasce com o objetivo de desenvolver jovens de 18 a 25 anos em 8 grandes áreas, né? A gente está falando aí de autoconhecimento, espiritualidade, área familiar, mentalidade financeira, área física, mental, emocional, carreira e empreendedorismo. Ou seja, desenvolver esses jovens num projeto de 6 meses, como um conceito de escola. Eles vão ter aula entre segunda e sexta-feira, não necessariamente todos os dias. Eles ficam linkados a um mentor, que vai canalizar todo esse conhecimento. E ao final de 6 meses ele precisa apresentar um projeto de vida. O TCC dele é apresentar o projeto de vida dele, que ele vai colocar em prática depois que ele sai do projeto. É um projeto que tem como objetivo se iniciar em abril. Nós estamos agora, essa semana finalizou a parte de estatuto, abertura, tudo mais. E aí a ideia é começar a selecionar esses 20 jovens que vão participar desse piloto, desse processo, onde professores vão dar esse ensinamento para eles, para formar eles num período inicialmente menor do que aquele que eu demorei 10 anos para descobrir. A ideia é canalizar eles para que eles possam se posicionar na vida dentro daquilo que eles têm de valor, não dentro daquilo que as pessoas
obrigam ou direcionam eles baseado numa necessidade apenas física de consumo e que você não perceba e não passe por essa vida sem saber o que você é. Quantas, né, eu vi uma vez que já se passaram mais de 100 bilhões de pessoas passaram pelo mundo, né, somado, todo mundo que nasceu, morreu, eu fui atrás desse número e achei lá, eram mais de 100 bilhões de pessoas, né? Dessas 100 bilhões de pessoas, quantas pessoas realmente entenderam e compreenderam quem habitava dentro delas? Acredito, se tivesse uma estatística, pouquíssimas pessoas, porque a gente não é educado a compreender quem nós somos. Então, a ideia do projeto é apresentar você para você mesmo, para que a partir desse momento você saiba o local que você quer se posicionar, o seu local de merecimento, onde você vai brilhar independente daquilo que você faça, independente da atividade que você faça. Essa é a ideia. Sensacional. Quando você fala brilhar independente do que você entrega para o externo, é realmente um olhar para dentro. Porque quando você faz algo voltado, não no sentido egoísta de falar voltado para si, mas quando você está seguro de quem você é e para o que e para que Deus o chamou, você faz tudo com muito mais tranquilidade, tudo com muito mais segurança. E aí o externo passa a ser apenas meios e não mais o fim, não o objetivo principal. Sim. E criar um projeto dessa magnitude é ajudar muitas pessoas que talvez não teriam nunca essa oportunidade. E uma coisa que me chama muita atenção é de algo tão ruim que foi passar por uma experiência. Normalmente, se você contar essa experiência para alguém, alguém vai dizer, nossa, que ruim, né? Passar por um sequestro, ter uma arma apontada para a cabeça e chegar ali num ponto de, tipo, falar, partir, já foi, partir, acabou, se encerrou por aqui. E a partir dessa dificuldade tão grande, você, na verdade, utilizou isso de uma forma tão sábia, tão positiva, que isso, na verdade, despertou o gigante que havia dentro de ti, só que estava ali adormecido. E a hora que esse gigante despertou foi esses 10 anos de busca, esses 10 anos de encontro consigo. E aí você resume tudo isso numa entrega para que as pessoas possam despertar o gigante dentro delas num período de 6 meses. Cara, é literalmente assim, fantástico, fantástico. Hoje você pode dizer que esse é teu maior sonho? Então, é que eu particularmente não gostaria de canalizar como uma realização pessoal. Perfeito. Né? Obviamente, eu tenho sonhos como ser humano, mas esse é um projeto divino. Eu só estou deixando, um convite é para que as pessoas deixem Deus falar através delas. Então, é como se eu tivesse um dia orado para Deus e pedido, me use como um instrumento, e isso veio a mim. Os olhos que enxergaram essa dificuldade foram divinos, as ações são divinas, então não está canalizado ao Gilson, porque tudo que tiver canalizado à individualidade, ao Gilson como figura, ele vai ficar limitado dentro daquilo que eu, Gilson, tenho capacidade de enxergar como ser humano. Eu não quero isso. Eu não quero. Por exemplo, Gilson, parabéns pelo projeto. Eu não quero parabéns pelo projeto. Eu não quero parabéns porque você é um ser humano fantástico e está falando. Não, não é isso. A proposta não é essa. Não canalizem na minha individualidade. Canalizem naquilo que Deus pode realizar na vida das pessoas. E tudo que vai acontecer é diante a algo maior. Lá no final, quando eu não estiver mais aqui, você não estiver mais aqui, as pessoas estiverem olhando o projeto, eu não quero que ninguém fale que o idealizador foi o Gilson. Eu não sou idealizador de nada. Então, não é o meu sonho. Não é o meu sonho. Eu já queria há algum tempo estar canalizada a minha energia para realizar algo dessa magnitude, mas não está aplicado aos meus sonhos. Meus sonhos, tocar minha empresa, formar meu filho, ser um melhor pai, que eu estou sempre estudando para ser um melhor pai. Isso, sim, são coisas minhas. Mas esse projeto, ele é nosso, ele é de todo mundo que está aqui, é de você que está ouvindo. As pessoas, Gilson, eu vou colaborar com o seu projeto. Eu falei, não colabore. O que eu tenho que fazer para ajudar? Pense que se você fosse o dono do projeto, o que você faria? Se pense como todo mundo é dono do projeto. Gilson, posso fazer tal coisa? Não, você não tem que pedir para mim, você tem que fazer. Você tem que agir. Né? Porque senão eu não estou aqui, eu sou a pessoa que vou direcionar, vai ficar limitado a mim, eu sou limitado.
todo mundo é limitado dentro de capacidade de realização de algo maior. É ilimitado para a sua própria vida, mas é limitado diante da capacidade de um maior. Então, não está aplicado a mim, Gilson, como pessoa. Só sou, nesse momento, um mensageiro de uma mensagem maior. E daqui a pouco eu não estou aqui mais para dar essa mensagem e vão ser outras pessoas. Eu gostei disso, Gilson. Isso que você colocou no projeto, eu tenho uma visão parecida, só que eu utilizo outras palavras, né? Eu penso que tudo que nós temos são, na parte externa, tá? Né? Trabalho, casamento, empresa, tudo, nada é nosso. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo às vezes acaba a grande parte da humanidade se apega às coisas materiais como um bebê à barra da saia de uma mãe. Mas tudo que é nos dado é simplesmente é entregue para nós para que nós possamos administrar. Tudo é administrável. Isso. E tudo eu acredito que é Deus que nos manda, que é Deus que nos permite. Cada coisa que nós tendemos a administrar, ela tem um propósito de nos elevar em algo que talvez nós escolhemos lá em cima, e é uma lição que nós precisamos aprender, é algo que nós precisamos desenvolver, e é por isso que vem determinados desafios, determinadas áreas. Então, assim, eu partilho demais com essa visão de que o nada é nosso, de que tudo é administrável, de que tudo é uma bênção divina, seja ela numa primeira instância ruim, seja ela um arco-íris lindo e nuvens de algodão. Cabe a nós realmente poder extrair e olhar para isso de uma forma não egoísta, né? Olhar para isso de uma forma realmente de servidão. Até porque, né, quem quiser ser o maior entre vós seja o servo de todos. Então, acho que quando você está disposto a servir como num projeto desse, não, pô, eu estou servindo ao projeto, eu estou servindo à obra, eu estou botando a coisa para acontecer. Isso é maravilhoso. Gilson, me fala uma coisa, quem quer participar do projeto, como faz? Quais as redes que nós precisamos buscar para poder te encontrar a galera do Vida que Vale, alguém que quer colaborar, ou alguém até que sentiu que tem um filho, um amigo, uma amiga, que seria interessante esse projeto para essa pessoa. Tá. Conta para nós aqui. A gente tem um site, já está no ar, né? O site Vida Que Vale, só o que, né? vidaquevale.com.br, né? O site já tem todas as informações do projeto, tudo mais, e tem links que caem já no meu WhatsApp, inclusive, né? Show. A gente tem o Instagram, @vidaquevale, né? São os dois canais aí que você pode gerar essa aproximação para fazer parte. A gente já tem um grupo de pessoas que são anjos do projeto. Então, você quer ser anjo. O que é um anjo? Um anjo é uma pessoa que está inclinada a ajudar o projeto, a buscar recursos. A gente está buscando um local, né? Então, se você souber de um local, uma casa, a princípio, que possa, né, isentar a gente de cobranças num primeiro momento, para depois a gente vai rentabilizar o projeto, obviamente, né, pessoas que possam nos ajudar quanto a isso, por exemplo. A gente já tem os profissionais. Você é um profissional da área de educação, um psicanalista, um psicólogo, um professor de finanças, né? São pessoas também que a gente está buscando para fazer parcerias para ajudar os jovens, um mentor, né, de alguma dessas áreas. Pode nos contatar, que será de grande valia essa sua aproximação. E você que está em casa e acabou de ouvir, isso foi mais do que um convite. Se você tem uma ou mais dessas competências que o Gilson citou, eu acho que você está mais, eu não vou nem falar convite, acho que você está mais do que convocado a colaborar com um projeto tão grandioso, de uma magnitude quanto essa. Gilson, nós estamos infelizmente chegando ao fim do nosso Podprax. Mas antes, aqui nós temos uma surpresa. Você percebeu que aqui na mesa nós temos uma lâmpada. E essa lâmpada, meu amigo, ela tem um gênio. Só que esse gênio, ele já está um pouquinho calejado. Porque normalmente o gênio te dá o quê? Te dá direito a 3 pedidos, certo? Esse gênio, ele já realizou muito pedido e hoje ele está um pouquinho mais direto. Ele vai te dar o desejo, ele vai te conceder a oportunidade de realizar um único desejo. Com essa lâmpada na mão e esse gênio na sua frente, o que é que você pediria? O que você pedir, ele vai realizar, mas só tem direito de um desejo. Eu peço que sempre que Deus me use da forma que Ele imagina que eu devo ser usado. Esse é o meu desejo.
que nada humano me desvie do propósito dele. Esse é o desejo. Se eu estiver dentro do caminho dele, eu não vou questionar, eu já não questiono os lugares que eu vou. Para mim é esse meu desejo, que nada humano me desvie daquilo que ele tem para eu realizar. Caraca! E você que está em casa, se esse gênio se multiplicasse e você tivesse a oportunidade de fazer um único pedido, o que é que você pediria? Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, eu quero deixar aqui para vocês uma dica de leitura. Essa dica de leitura vai para você que está sentindo uma chama arder dentro do seu coração. Você está sentindo que pode realizar um pouco mais, você está sentindo que pode fazer um pouco mais, mas não está sabendo por onde começar, como começar. Sucesso através dos erros. Esse é o livro que vai te ajudar a realinhar e se colocar realmente na trilha do sucesso. E não é sucesso financeiro apenas. Sucesso financeiro é um deles. Vai te trazer sucesso conjugal, financeiro, profissional, em todas as áreas, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Ele vai te trazer uma visão de crescimento. Gilson, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem que vier do seu coração para nós finalizarmos esse podcast com chave de ouro. A mensagem, a frase que eu criei em algum momento da minha vida, ela me segue e eu gosto sempre de compartilhar. Mais cedo ou mais tarde o encontro com você será inevitável. Caraca! Escreve essa aí, hein? Essa. Mais cedo ou mais tarde... O encontro com você será inevitável. Eu acho que todo mundo merece se encontrar com você mesmo. E quando você se encontra com você, é o maior encontro da sua vida. Muitas vezes a gente busca um amor, um grande amor, e a gente precisa ter esse encontro com o nosso amor próprio, né? O amor do eu. E quando você encontrar, realmente você vai perceber o quanto de valor e de conhecimento, de força, de energia, de ação, de execução, de coragem tem dentro de você. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Muito obrigado, Gilson. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Uma excelente semana e até domingo que vem. Espero vocês no mesmo horário e no mesmo canal. Valeu!